Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei falando sobre os gênios do mal que transformam o indivíduo em lobisomem. Mas antes vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores desse canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Ok, vamos para o assunto deste vídeo, que são os gênios do mal. Me perguntaram, aqui na seção de comentários do meu canal, o canal Sobrenatural, aqui no YouTube, que eu falasse sobre os gênios do mal, ou os gênios da mata que transformam uma pessoa em lobisomem. Veja bem, esses gênios, no geral, eles são espíritos que fazem o bem e o mal, certo? Então me foi perguntado por que é que Deus criou esses gênios, qual era a utilidade deles na natureza e por que Deus criou, certo? Ou como eles surgiram. Veja bem, realmente foi uma criação divina, foi uma criação do Criador. O Criador, ele criou esse tipo de espírito, porque ele é útil na natureza, por incrível que possa parecer. São gênios de difícil trato, certo? Eles fazem tanto o bem como podem fazer o mal. Esses gênios, eles podem ser evocados em sistemas de magia como a macumba, até mesmo o voodoo, embora muita gente não queira admitir, muitos praticantes não queiram admitir, mas eles aparecem na macumba, eles aparecem na quimbanda, eles aparecem no voodoo, eles aparecem na goetia, eles aparecem no sistema de Abramelin e em outros sistemas de magia, até mesmo, pasme, eles aparecem até mesmo em sessões espíritas, kardecistas e na Umbanda, embora esses religiosos não queiram admitir, certo? Existem várias categorias desse tipo de gênio, certo? Desde a mais branda, digamos assim, de uma vibração menos densa até a mais densa. A mais densa seriam os gênios trevosos, que habitariam o núcleo da Terra ou algo similar no mundo espiritual. Esses gênios trevosos, eles, quando se manifestam a um vidente, eles aparecem geralmente com rabos, cascos de cavalo, de bode, chifres na cabeça, são metade animais, metade homens, enfim, tem uma forma antropomórfica ou algo parecido. Então, eles podem sim se disfarçar de seres humanos, até mesmo de seres angelicais, mas eles têm uma dificuldade para mudar para uma forma mais amena, mais bela, certo? Para um homem, a forma de um homem bonito ou de uma mulher bonita, por exemplo.
Esses gênios trevosos, eles têm essa dificuldade e são eles que transformam, certo? São eles que se passam por espíritos da mata e que causam a metamorfose de um indivíduo em lobisomem. Eu já disse em outros vídeos que esses gênios geralmente abordam as pessoas e perguntam se elas querem se transformar. Não são as pessoas que pedem. É claro que existem esses casos. Casos onde pessoas chamam, evocam essas entidades e pedem para se transformar. Mas o mais comum são essas entidades abordarem um ser humano que geralmente mora numa caverna, numa cabana, num casebre no meio da mata, abordam e perguntam se eles querem se transformar. E quando há o consentimento, eles são orientados a desempenharem alguns rituais de magia e assim se transformarem no monstro, no lobisomem, ok? Existe o contrário, eu já disse, existe, mas geralmente são esses espíritos que abordam o ser humano. Existem esses gênios, digamos assim, esses gênios que se afinam mais com o ser humano, que são os aéreos. Tem os aéreos, os terrestres e os subterrâneos. Quem transforma os seres humanos em lobisomens são os subterrâneos, os piores, os mais macabros, os mais perversos, os mais monstruosos, quando eles se materializam ou se tornam visíveis para o ser humano. Existem os terrestres que podem ser vistos como as salamandras, as ondinas, as nereidas, enfim, certo? Seriam os terrestres. E os aéreos, eles se aproximam muito do que nós chamamos de anjos, mas eles não são anjos. Eles aparentam ser anjos, mas não são. Geralmente aparecem em forma de homens muito bonitos, mulheres muito bonitas, mas são demônios, são gênios, ok? Apenas de uma vibração mais leve, digamos assim, uma vibração mais sutil, digamos assim, ok? Repito, são 3 categorias básicas: os aéreos, digamos assim, que são os mais bonitos e os mais bonzinhos, digamos assim, os mais chegados a nós. Existem os terrestres, que ficam numa fase intermediária, numa posição intermediária entre bonzinhos e malvados. E existem os subterrâneos, que são extremamente malignos e perversos. E são esses que transformam o ser humano em lobisomem, ok? Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da informação. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.